Fala, bonitinhos e bonitinhas, tudo bom? Doug aqui para mais uma videoaulinha, né? Gente, tivemos um hiato aí de uma semana de aula devido ao nosso recesso, não estou reclamando, né? Mas a gente estava iniciando um conteúdo bem chatinho, bem complexo, né? Que era a parte de vetores, certo? Então nós iniciamos lá a nossa parte dos vetores na física, que é uma parte muito importante, muito importante para a gente. A gente vai usar muito essa parte de vetores, tá? Portanto, pessoal, antes da gente começar, da gente continuar onde a gente estava, é importante que você volte, dê uma olhadinha em toda essa parte aí dos vetores, tá? Principalmente essa essa parte aqui a respeito das somas dos vetores, tá? A gente conversou sobre isso em videoaula, a gente também fez alguns exercícios lá na nossa conferência, tá? E eu peço para que vocês voltem, deem umas olhadinhas nas duas regras, a regra da poligonal e a regra do paralelograma, principalmente agora a regra do paralelograma, né? Que a gente vai utilizar ela para fazer algumas coisinhas aí em relação a vetores nessa parte seguinte aí da física que a gente vai estudar agora, certo? Então, só lembrando rapidamente aqui, tá? Você volta lá, vê o exercíciozinho feito, tudo, mas só lembrando, né, pessoal, o que a gente precisa fazer na regra do paralelograma? Eu tenho dois vetores, por exemplo, 1 e 2 aqui, né? Nesse caso aqui, ambos fazendo 90 graus, mas não necessariamente precisam fazer 90 graus, né, entre eles. E aí a gente vai colocar a bundinha do vetor 1 com a bundinha do vetor 2, né? Traçar uma paralela na ponta do vetor 1, uma paralela ao vetor 2, na ponta do vetor 2, a paralela ao vetor 1, aonde as paralelas se encontram, onde o vetor dos vetores estavam se encontrando, né? As duas bundinhas a gente faz aí a reta. Essa é a regra gráfica, né? E a gente sabe que para resolver a gente utiliza a lei dos cossenos aqui, né? A lei dos cossenos para fazer as continhas aí desses caras, né? Aqui faltou, lembrando aqui que faltou os quadrados nesses dois termos aqui, certo? Então, pessoal, aqui a gente está falando, claro, da regra do paralelogramo na soma de vetores. A gente fez alguns exercíciozinhos a respeito disso, mas eu quero que vocês lembrem principalmente dessa regra, dessa partezinha de desenho mesmo, né? Para a gente poder continuar, certo? Então, pessoal, vamos começar agora com uma parte muito importante aqui dos vetores, que é a decomposição vetorial ou decomposição de vetores, tá? Na física, cara, a gente vai usar isso bastante. O nosso próximo estudo aí a respeito dos movimentos bidimensionais, a gente vai ter que fazer decomposição de vetores, tá certo? Então vai ser bem importante aí que você pegue bem o jeito de como fazer isso, tá? Não deixa isso para depois, faça isso agora, porque os próximos conteúdos vão depender disso, dessa parte de vetores e principalmente dessa parte de decomposição de vetores, tá? Então, o que é a decomposição de vetor, pessoal? Imagine que eu tenho esse vetor f inicialmente aqui, ó, tá? Ele é um vetor inclinado, pessoal. Qual que é o probleminha do vetor inclinado? O vetor inclinado ele tem um problema que a gente não consegue usar a parte horizontal ou a parte vertical dele, porque ele está inclinado, né? Ele tem um ângulo θ ali, ó, medido com relação ao eixo horizontal, ao eixo x, e aí para a gente às vezes fazer uma continha, alguma coisa assim, fica um pouco mais complexo, né? Por ele estar inclinado. Então o que a gente faz, pessoal? A gente transforma esse vetor f em dois outros vetores, que a gente vai chamar de fx e fy, tá? Por que a gente faz isso? Bom, na matemática lá, quando a gente fala de matemática, da matemática escalar, né, dos números em si, muitas vezes a gente precisa utilizar algumas ideias ali da matemática para tentar melhorar um pouco a continha. Então, por exemplo, a gente vai transformar um 4, né, o valor 4, em 2 mais 2. Em algum momento lá, às vezes a gente precisa fazer esse tipo de transformação para dar um jeitinho de resolver a conta, concorda comigo? Continua sendo igual, né? É uma igualdade. O 4 continua sendo igual ao 2 mais 2. Aqui na decomposição de vetores, a gente está fazendo isso. Só que em vez de fazer de forma algébrica, simplesmente pegar os valores e dividir esse valor em dois valores iguais, coisa assim, a gente vai, ou a gente poderia estar fazendo, por exemplo, 3 mais 1, né?
a gente vai fazer o quê? A gente vai transformar em dois vetores. Então, eu vou pegar aquele vetor f e vou transformar em dois vetores. Necessariamente, pessoal, esses dois vetores eles vão ser ortogonais, ou seja, eles vão fazer 90 graus entre eles, tá? Então, a gente vai transformar aquele vetor f que está inclinadinho em um vetor que vai ser vertical e um vetor que vai ser totalmente horizontal, não vão ser inclinados, tá vendo? Então, a gente está transformando esse vetor f em dois outros vetores. Pô, professor, mas que trampo, vou transformar um vetor só, eu tinha um, eu vou transformar ele em dois, cara. Qual é a vantagem que eu tenho nisso? Vocês vão ver lá mais para frente que a separação em eixo horizontal e eixo vertical vai ser muito útil para a gente. Muito útil na hora de fazer algumas continhas e algumas coisas. Então, ele vai facilitar e vai simplificar certos tipos de movimento, tá certo? Como que eu faço isso, professor? Vamos lá. Olha para o desenho agora, tá, gente? O que é isso aqui? Isso aqui é a regra da poligonal ao contrário. Como assim, Doug? Ó, eu tenho um vetorzinho aqui. Esse é o vetor soma. Ele é o vetor resultante. Por que ele é o vetor resultante? Porque ele é o quadro, vamos dizer assim, ali da nossa continha ali de cima, né? Lembre-se que soma algébrica e soma vetorial são coisas diferentes. Soma vetorial não necessariamente vai ser só somar os valores dos vetores, certo? E o que acontece ali, pessoal? Aquele f, ele é transformado em um vetor x e um vetor y. Legal? O vetor x, se você for reparar, e o vetor y estão colocados aqui, ó, como se fosse a regra do polígono, bondinha com bondinha. E nós fizemos aqui, ó, a paralela ao vetor fx e aqui a paralela ao vetor fy, certo? Portanto, gente, veja, aqui, ó, paralelo ao vetor fx, aqui é paralelo ao vetor fy. Legal? Tá? Então, veja, por que eu fiz isso? Qual que é a minha ideia? Literalmente usar a regra de soma, né? Que é o que a gente está fazendo ali algebricamente, ali em cima aqui a gente fez o vetorial. Legal? Tá, Doug, mas e aí? Como é que eu encontro os valores de fx e de fy? Pessoal, vamos separar aqui, ó, um triângulo, tá? Vamos pegar esse triângulo aqui, ó. Vai ficar meio tortinho, mas vocês entenderam que é essa partezinha que está em verde, tá? O que esse triângulo tem de importante para a gente? Ele tem o ângulo θ, certo? E o ângulo θ que vai mandar nesse negócio, ele que vai me dar as componentes. Como assim? Ué, veja só. Aqui embaixo eu tenho fx. Essa altura desse triângulo aqui não é do mesmo tamanho do fy? Então eu posso dizer que aqui eu tenho o fy, certo? E aqui a hipotenusa é o vetor f, certo? O que eu vou fazer então, pessoal? Eu vou lembrar das definições de seno e cosseno. Como assim? Ué, cosseno de um ângulo, seja ele qual for, tá? Não necessariamente só esse ângulo θ aqui, mas também o ângulo θ. Ele é o quê? Ele é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Vamos lá, pessoal. Olha para a direita aqui, ó. Cosseno do ângulo θ. Qual que é o cateto adjacente ao ângulo θ? O cateto adjacente ao ângulo θ é o cateto que fica junto com o ângulo θ, né? É o fx, cateto adjacente, fx. Ele é o nosso CA. E a hipotenusa do triângulo? É o f, né? Se eu passar o f para lá multiplicando, eu descubro que se eu quiser achar o fx, eu faço f vezes o cosseno do ângulo θ, tá? Aí, se eu usar o seno, Doug, se eu usar cosseno, também dá para usar o seno, né? E isso, meu pequeno. Ó, se você usar o seno, eu tenho o cateto oposto pela hipotenusa. Concorda comigo, lindão? Olha lá, qual que é o cateto oposto ao ângulo θ? É o FY. Opa, cateto oposto. E a hipotenusa continua sendo F, né? Passo o F para lá multiplicando, o FY ficou A igual a F seno do ângulo θ, tá? Isso aqui é para mostrar para você de onde saem essas equações. Doug, é sempre assim, essas equações funcionam dessa forma? Veja, tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Por que eu falo que tem que tomar um pouquinho de cuidado? A gente tomou como base aquele ângulo θ, né? A gente usou como base o ângulo θ, que está aqui. Tá? Tem como fazer diferente? Tem como fazer diferente. Como que é esse diferente, Doug? Imagine que você está pegando agora esse ângulo aqui, ó. Eu vou chamar ele, sei lá, de φ.
tá? Agora eu vou precisar pegar esse triângulo aqui, ó, o triângulozinho roxo. Aí inverte um pouco, porque olha só, pessoal, qual que é o cateto adjacente ao ângulo φ? É o FY, tá vendo? Beleza? Sendo que o cateto adjacente ao θ era o fx. E aí acaba invertendo o seno e o cosseno aqui desses dois caras, tá? Putz, Douglas, mas aí minha cabeça vai ficar uma bagunça, eu vou me perder inteiro. Se você prefere, decora esses dois que estão ali, tá? O fx igual a f cosseno e o fy igual a f seno. Mas você tem que lembrar que sempre vai ter que ser o ângulo que está ali, né? O cosseno do ângulo e o seno do ângulo vão ter que ser com relação à horizontal. Aí você faz o quê? Ué, quanto que é θ mais φ? É 90 graus, né? Então, se ele te der o φ, você acha o θ e aí faz aquela relaçãozinha que está ali, tá certo? Então, veja, é bem importante você pegar bem o jeito dessa parte aí, porque é uma parte que a gente vai usar bastante aí nos próximos capítulos, nos nossos próximos conteúdos, tá? Bom, vamos fazer um exercíciozinho a respeito disso aí, para a gente pegar bem a manha desse troço aí. Então, ó, uma força de módulo igual a 10 newtons é aplicada sobre um bloco em um ângulo 30 graus, como mostrado na figura. Ele quer saber as componentes x e y dessas forças são iguais. Bom, ele meio que já desenhou aqui para a gente, né? Ele já facilitou aqui para a gente. Ele desenhou aqui a força F. Legal. E daí o que eu faria? Ó, eu vou ter um eixo X horizontal e um eixo Y vertical, né? Ó, traça lá as paralelas e acha Fx e Fy igual tá no desenho anterior, legal? E aí faz lá. Fx é igual a F cosseno de 30 graus. E o Fy é igual a F seno de 30 graus. Ó, aqui é um bom momento para eu exemplificar o que eu quis dizer com aquele outro ângulo. Imagine aqui, pessoal, que ele não desce o vetor de 30 graus, mas que ele desce o vetor de 60 graus. Tá? Você pode pensar de duas maneiras. Se ele não dá o vetor de 30 graus aqui, ó, ele dá esse de 60, você pensaria de duas maneiras. Ou você inverteria, né? O Fx seria F seno de 60 e o Fy seria F cosseno de 60. Ou você acharia aquele ângulo de 30 ali embaixo. Como que você acharia esse ângulo de 30 ali embaixo, pessoal? Você faria 90 menos 60, né? Que vai dar o 30. E aí pode usar o seno e o cosseno como a gente achou no exercício anterior, tá? Então, taca ali pau sem metro. Bom, pessoal, o Fx é igual ao F. Quanto que vale o F? Ué, o F vale 10 newtons. Vezes o cosseno de 30 graus. Bom, se você não lembra, o cosseno de 30 graus vale a raiz de 3 sobre 2. Portanto, o Fx vale 5 raiz de 3 newtons. Certo? Show? E o Fy, pessoal? Fy é igual a F, que vale 10. Lembre-se, a gente está pegando partes daquele 10, tá? Então, eu peguei uma parte que é 5 raiz de 3, vou pegar outra parte agora. E o seno de 30 vale meio, ou seja, 5 newtons. Portanto, a componente horizontal 5 raiz de 3, a componente vertical 5 newtons, marca a letra C de certo. Tranquilo, né, gente? Veja, isso daqui acaba às vezes sendo um pouco complexo na cabeça de vocês, mas é um pouco de treino, tá? É aquilo que a gente já vem conversando. Vetores é bastante treino, você tem que pegar e treinar bastante essa partezinha aí. Seguindo, pessoal, outra coisinha que eu quero conversar com vocês aqui é a respeito da subtração de vetores. Veja, o que é a subtração de vetores? Gente, a subtração de vetores nada mais é do que uma regra de soma. Assim, não faz sentido isso que você está falando. Veja como faz. Quando você vai fazer uma soma lá, por exemplo,
Uma subtração, perdão. 5 menos 2. Você não concorda comigo que é a mesma coisa que fazer 5 mais menos 2? Vai dar na mesma, não vai? A subtração ela é um tipo de soma, vamos dizer assim, igual a divisão é um tipo de multiplicação. Legal? Certo? A gente pode falar dessa maneira. Nos vetores não é diferente, pessoal. Tá? A subtração, você vai utilizar regras de soma. Então, como assim? Pô, eu já sei utilizar a regra de soma. Como é que eu faço a regra de soma? Vamos lá, ó. Eu pego os vetores A e B ali, né? Então, eu tenho o vetor A aqui, o vetor B aqui. Certo? Se eu fosse fazer uma soma entre eles, como é que ficaria esse troço? Bom, eu pegaria o vetor A, que tá, vou fazer na mesma cor aqui. Ou tentar fazer na mesma cor, né? O vetor A que está aqui, vou aproveitar o rabisco do vetor A. Eu colocaria o vetor B aqui por exemplo, bundinha com bundinha, né? Aí traça paralela aqui ao vetor B, traça paralela ao vetor A e faz a resultante, né? Então o vetor soma dele daria uma coisa mais ou menos assim. Eu fiz um pouco torto, mas vocês entenderam a ideia. Esse seria o vetor soma do nosso vetor A, tá? Só que veja, lá para cima eu mostrei para vocês o que significa pegar um vetor menos alguma coisa. Tá aqui, ó. Um vetor menos alguma coisa, ele é um vetor oposto, tá vendo? Então, se eu tivesse A e eu pegasse menos A, o menos A, ele tá para cá. Esse aqui é o menos A, certo? Ele só inverte, ele só vira o vetor oposto. Aqui, ó, certo? A, B e C ali no segundo, ó, vetores opostos. A é igual a B, que é igual a C, não, né? C ele é o oposto, então ele é o valor do vetor A e do vetor B, só que negativo, certo? Então, o menos, pessoal, a gente tem que inverter o sentido. Lembra lá, módulo, valor, direção, horizontal, vertical, inclinada, sentido aí é da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de baixo para cima, de cima para baixo, aí vai depender, claro, da direção do nosso vetor, né? Então, por exemplo, o nosso vetor B está inclinadinho ali, né? O que eu faço quando eu quero subtrair, fazer A menos B? Eu faço A mais menos B, então eu uso regra de soma, pessoal, ó, tá aqui, aqui, ó, A mais menos B. Tá vendo? A gente vai usar a regra. Só que eu preciso pegar o vetor menos B. Qual que é o vetor menos B? Ué, é só tirar a flechinha daqui, tirar a flechinha da bundinha e colocar tirar a flechinha da cabeça e colocar na bunda. Você inverte, né? Aonde está a flechinha. Então, ó, veja que aqui eu vou usar a mesma regra de soma. Ó lá. O vetor A tá aqui, né? Deixa eu indicar aqui para você. Ó, o vetor A aqui. E o vetor B eu coloquei bundinha com bundinha, ó lá. Ó, na pontinha do vetor A tracei uma paralela ao vetor B, na pontinha do vetor B tracei uma paralela ao vetor A e fiz ali o vetor soma, tá certo? Então, é a mesma regrinha que a gente vem utilizando desde o início, com uma diferença crucial aí, na verdade, que está na questão de você ter que inverter o vetor, tá certo? Então, usar a soma e a subtração, a regra é a mesma. Isso é muito bom, né? Que é uma coisa a menos para você gravar, certo? A regra é a mesma. A diferença está em que você tem que lembrar de inverter o sentido do vetor, caso ele já não tenha te dado aquele vetor negativo, certo? Para a gente fechar nossa aulinha de hoje, pessoal, falar a respeito da composição de movimento. O que é composição de movimento, pessoal? Nada mais é quando você tem, por exemplo, duas coisas se movimentando juntas. Porra, Doug, como assim? Rapaziada, por exemplo, passarela de shopping, escada rolante, esse tipo de coisa, tá? Por exemplo, né, muita gente não sabe disso, mas a ideia da escada rolante não é para que você dê uma descansada, tá? Muita gente aí, principalmente de vocês que com certeza vêm para Curitiba ou vão para outras cidades aí que tem shopping, né? Porque infelizmente falta um pouco aí um shopping em Guaratuba, né? Mas, brincadeiras à parte, já andou de escada rolante. E o que é escada rolante? A galera entra no shopping, vai da térreo, por exemplo, para o primeiro andar, aí pensa, pô, vou ficar... Né? Escada rolante faz o trabalho por mim. A ideia da escada rolante é essa, ela tem um motor para que eu suba nela e espere eu chegar lá em cima. Na verdade, não, pessoal, tá? A ideia da escada rolante, ela foi feita para que você chegue mais rápido ao piso de cima.
Como assim? Ué, você vai estar subindo, concorda? Se for uma escada normal. Então você vai fazer força com a tua perna para subir. E a escada rolante também está se movendo. Então você tem uma composição de movimento. Você tem dois vetores se auxiliando. Concorda comigo, gente? Você tem o teu vetor, movimento, e você tem o vetor da escada rolante também, te auxiliando a subir. Você tem dois vetores, portanto você aumenta mais a sua velocidade. Para que os caras que tem shopping fizeram isso? Bom, é muito simples, gente. Para que você passe mais tempo comprando, tá? Qual que é a ideia de um shopping? Vender, certo? É um centro comercial. Então, isso quer dizer que, na verdade, eu usei a escada rolante a vida inteira errado? Sim, tá? Ali, a ideia da escada rolante é para que você suba aquela partezinha com rapidez, que você fique pouco tempo na escada rolante e mais tempo vendo as lojas para você gastar mais dinheiro e comprar mais, tá? É a mesma coisa passarela, por exemplo. Para quem já veio no Shopping Miller aqui em Curitiba, ele tem uma passarela que atravessa a rua, certo? Para o estacionamento atrás. Então, essa passarela também tem ali um movimento rolante, certo? E que você vai subir e geralmente a galera só sobe e espera chegar do outro lado da passarela. Por que eles fizeram isso? Porque a passarela é grande. Aí você sobe naquilo e anda. Então, você atravessa a rua muito mais rapidamente do que você atravessaria se aquilo tivesse estático, certo? Então, essa é a ideia. Então, é que nem aquele menininho que está ali, né? Ó, veja, o que acontece aqui com aquele menininho? Bom, ele está se movendo com uma velocidade de 2 metros por segundo. Lembre-se, velocidade é uma grandeza vetorial, né? E, além de tudo, o trem aqui está se movendo também com 10 metros por segundo, certo? Então, claro, ele em relação ao trem, ele está andando a 2 metros por segundo em relação ao trem. Mas ele, em relação ao chão, não está a 2 metros por segundo, ele está a 2 metros por segundo, e o trem está ajudando ele com mais 10. Então, na verdade, a velocidade relativa dele ao chão, vou colocar VC, vale 12 metros por segundo, tá vendo? Certo? Acaba tornando o movimento dele mais rápido, tá certo? Essa que é a ideia de uma composição de movimento, tá? Bem importante essa partezinha aí, bem interessante essa partezinha aí para vocês, tá? Vamos testar esse negócio aí, como é que funciona essa bagaça. Então, um homem que rema um barco com velocidade de 5 km por hora na ausência de correnteza. Eu vou fazer o seguinte, eu vou anotar aqui, ó, como VB, V do barco, vale 5 km por hora, sempre, tá? Independente da correnteza. Quanto tempo ele gasta para remar 3 km rio abaixo e voltar ao ponto de partida num dia em que a velocidade da correnteza, ó, VC, vale 1 km por hora. Vamos lá. Ó, o que eu tenho que raciocinar? Eu tenho que raciocinar que ele vai descer 3 km e subir 3 km. Tá, velocidade da correnteza. Para onde está a velocidade da correnteza? Então, eu tenho o rio aqui. Tá? Eu tenho o rio aqui. E o cara no barquinho lá. Certo? Uma canoinha lá. Gente, como é que vai funcionar esse negócio aqui? Bom, quando ele está descendo, ou melhor, independente dele estar descendo, a velocidade da correnteza vai ser sempre para baixo. Concorda comigo? Obviamente, a velocidade da correnteza está descendo o rio sempre. Agora não vai subir o rio, tá? Certo? Então, a velocidade da correnteza está descendo o rio. Então, inicialmente, pessoal, o que vai acontecer? Esse carinha, ele está descendo o rio também. Então, nós temos a velocidade da correnteza e nós temos a velocidade do barco. Certo? Então, na nossa primeira situação aqui, gente, é bem simples. Na nossa primeira situação, como é que vai ficar? Não é a correnteza ajudando o barco? É, né? Então, a velocidade do cara com relação à margem ali, a velocidade que a gente chama de velocidade relativa dele, vai ser o quê? Vai ser a velocidade do barco mais a velocidade da correnteza. Tranquilo? Situação 1. Como é que vai ficar a situação 2, pessoal? Pô, aí inverte, né? Como assim inverte, Doug? Ué, tá lá o rio de novo. Agora o nosso campeão
lá de barco, ele está subindo, pessoal. Mas a correnteza continua sendo para baixo. Isso não muda, a água não passa a subir porque você quis, certo? Porém, o barco agora sim está subindo. Então, isso aqui é um clássico, é como eu e os meus amigos a gente fazia quando a gente era um pouco mais novo. A gente ia para a passarela do milho e ficava andando ao contrário dela, né? Ela acabava deixando a gente mais lento com relação ao chão que está parado do que a gente estaria se a gente estivesse andando a favor dela, né? Nesse segundo caso, pessoal, a velocidade relativa vai ser o quê? Vai ser a velocidade do barco menos a velocidade da correnteza, porque agora a correnteza está atrapalhando, ela não está mais auxiliando, tá certo? Então, veja, no primeiro caso, pessoal, nossa velocidade relativa fica como? A velocidade do barco é 5, a velocidade da correnteza é 1, então é 4 km por hora, a minha velocidade relativa à margem do rio. E aqui é 6 km por hora aqui. Espera aí, borrachinha. Aí, 6 km por hora. E aqui embaixo, 4 km por hora, né? Tá, e agora, Doug, o que eu faço? Ué, ele não quer o tempo que vai demorar para o cara andar 3 km para baixo e 3 km para cima? Então a gente faz o quê? Utiliza essa velocidade aqui, que a gente achou a velocidade relativa, e joga no famoso ΔS, ΔT. No primeiro caso, ele anda 6 km por hora. Qual distância? 3. Num certo tempo t. Ou seja, o nosso ΔT1 vai dar 0,5 horas. No segundo caso, pessoal, de novo, V igual a ΔS, ΔT. Tá? Só que agora a velocidade é 4, a distância é 3 para subir também, num certo ΔT. Pessoal, o nosso ΔT2 vai dar 0,75 horas, né? Ou seja, o tempo total vai dar 1,25. Se eu não tiver errado nenhuma conta, né? Mas 3 dividido por 4 vai dar 0,75 mesmo. Só para garantir. Ou seja, pessoal, a nossa resposta aí. Deixa eu ver se eu fiz certo aqui. Tá certo, né? Tá certo. Letra A de Astorga, tá certo? Porque daí a gente precisa fazer ΔT1 mais ΔT2 para saber o tempo total. Ou seja, a gente faz o tempo de subida, de descida e o tempo de subida, tá? Importante você perceber que a ideia de vetores aqui atrapalhou, entre aspas, né? Melhor dizendo, ela auxiliou bastante a gente nessa relação de subir e descer, dos vetores estarem a favor e dos vetores estarem contra, tá? Você já faz isso intuitivamente, pessoal, é óbvio, né? Só que é bom você entender da onde que isso está saindo. Beleza? Gente, então, ó, a gente finalizou por aqui a parte de vetores, tá? Se você não entendeu alguma coisinha, se te falta alguma coisa, pergunte na nossa conferência daqui a pouco, certo? E mesmo que você não consiga tirar sua dúvida na conferência, perdão, volte e dê uma olhadinha na nossa primeira videoaula, que é a parte introdutória de vetores. Veja bem essa parte de decomposição. Pegue muito bem essa ideia, a ideia dos desenhos, a ideia de como faz as coisas aqui nos vetores, tá? Porque vai ser de extrema importância para a gente no decorrer do ano que você saiba essa partezinha de vetores muito minuciosamente, muito certinho, bem bonitinho, para não ter estresse, para não ter. Tranquilão? Beleza? Pessoal, ficamos por aqui então. Um abraço e falou!